Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 19h30. É isso aí, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você vai participar hoje do Fala Galera, respondendo os seguintes temas. Fala Galera de hoje, 29 de julho de 2025. Guarani acerta em levar a preparação do derby para a cidade de Sorocaba. Guarani deixou Campinas hoje e vai para Sorocaba. Lá permanece até na sexta-feira e na sexta-feira o treino pronto será aqui em Campinas. Então, opine 97102-1493. Guarani acerta em deixar Campinas para fazer a preparação em Sorocaba. 97102-1493. E na sua visão, esse dia de atraso por conta dos voos cancelados pode prejudicar a preparação da ponte para o derby. 210. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Elenco do Guarani viajou para Sorocaba nesta terça-feira para dar sequência aos treinamentos para o Derby 210. Delegação retorna a Campinas na sexta-feira, onde encerra a preparação e se concentra logo na sequência. Matheus Costa espera pelo retorno de Alan Santos, que desfalcou o Bugre contra o Náutico por dores na coxa. Deni Júnior, fora do último duelo por questões pessoais, volta a ficar à disposição. Com o revés para o Primavera por 3-0 pela Copa Paulista na noite de ontem. Guarani chega a 3 derrotas em 3 dias seguidos no Brinco de Ouro. Além do Fantasma, Bugre também perdeu para o Náutico pela Série C e para o São Paulo pelo Paulista Sub-20. Atento à janela de transferências, Guarani trabalha com a possibilidade de trazer mais nomes para compor o elenco.
Farney Coelho adiantou que o clube deve trazer mais alguns atletas alinhados ao estilo de jogo do novo técnico do Bugre. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Apresentado, Matheus Costa diz que o objetivo principal é o G8. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Depois de voos cancelados, delegação da Ponte já chegou à cidade de Campinas e deu início à preparação para o derby. Trabalho finalizado agora há pouco, foi uma atividade regenerativa. Sem suspensos e com o retorno de Diogo Silva, Ponte também espera contar com Everton Brito, Serginho e Kevin, que foram desfalques por lesão na última partida contra o Caxias. 4 jogadores do atual elenco da Ponte ainda não atuaram em 2025. Lateral esquerdo, Jean Carlos. Volante, Johnny Lucas. E o meia, Dudu Scheidt, além do atacante Ricardo Oliveira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Além de Emerson, diretoria espera lucrar com a venda de goleiro na Europa. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A sequência de 3 partidas sem vitória derrubou o Santos para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e trouxe um dado preocupante. Os números atuais são piores na comparação com a campanha de 2023, que terminou com a queda do clube para a Série B. Em 16 partidas na atual edição do Brasileirão, o Peixe acumulou apenas 15 pontos, que deixa o time na 17ª colocação e dentro do grupo que hoje estaria rebaixado. Há 2 anos, após a mesma quantidade de jogos, a equipe somava 17 pontos e estava fora do Z4. Pauta 2. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Sintra, defendeu a atuação de Flávio Rodrigues de Souza na expulsão de Léo Jardim, no empate entre Internacional e Vasco no Beira-Rio. O goleiro vascaíno recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso de campo. O caso gerou protestos dos vascaínos, mas foi considerado um acerto pela comissão da CBF. Abre aspas. O árbitro chegou ao último recurso, mesmo com o apoio de seu assistente, mesmo voltando lá pela 2ª vez, mesmo com um médico ao lado do jogador, sem proceder nenhum tipo de atendimento. Não tinha outro recurso para retornar à partida. Fecha aspas, afirmou Sintra. Pauta 3. Nesta terça-feira, o Juventude anunciou a saída do técnico Cláudio Tencati. A decisão veio após a derrota por 3-0 para o Bahia no último domingo, que marcou a 5ª derrota em 7 partidas do treinador no comando da equipe. Tencati chegou ao Juventude em maio deste ano para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A e desde então soma 5 derrotas, 1 empate e somente 1 vitória. O treinador deixa o clube na vice-lanterna do Brasileirão, com 11 pontos apenas à frente do último colocado, que é o Sport, que tem 5 pontos. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, fique atento, já já você saberá o que fazer para concorrer a ingressos para o derby. Partida marcada para sábado às 5 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Então, fique atento, já já eu vou dar uma dica de como é que você vai fazer para concorrer a 10 ingressos. Não são pares, são 10 ingressos para o jogo, o derby Ponte Guarani, sábado 5 da tarde, setor de vitalícias. É o setor mais caro do estádio, é o setor VIP. Não são pares, tá bom? São ingressos individuais. E os ingressos serão retirados lá na loja da Macaca, olhando o portão principal lá do esquerdo. Não precisa participar de nenhuma... Não tem que responder nenhuma pergunta. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas você saberá daqui a pouco o que é que você terá que fazer para concorrer a 10 ingressos que serão retirados lá na loja da Macaca no dia do jogo. Que dia que é o jogo? É sábado, às 5 da tarde. Então, até uns 10 minutos antes das 5, você vai retirar os ingressos. Você, que eu digo, é o ganhador, né? O ganhador que vai concorrer no programa de hoje. 17h11 está no ar. Esporte em debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som pro FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Pedro Piscinato, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação aqui do estúdio digital e manda para o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like, manda joinha para nós e muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. Olha, o derby de outubro 2004, Campeonato Brasileiro. No brinco, Guarani 0, Ponte também 0. Cheio de detalhes. Edilson Pereira de Carvalho foi quem apitou. No ano seguinte, o que foi que aconteceu? Escândalo do apito. 10 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho em 2005 tiveram que ser realizados novamente. Edilson estava na gaveta. Escândalo. Inclusive um Ponte em São Paulo aqui em Campinas. A Ponte ganhou. Teve que jogar de novo. E a Ponte ganhou de novo. Bom, detalhe do Guarani. Jogou com Jean, Dida, depois Valdeir, João Leonardo, Juninho e Patrick, Marcos Paulo, Careca, depois Alisson e Simão, Sandro Hiroshi. Depois o William, Evandro Roncato e Viola. Técnico Jair Pisserni. Era a segunda partida de Pisserni. Ele estreou contra o Cruzeiro, vencendo por 2-0. Só que quando o Pisserni chegou, era o 5º técnico do Guarani nesse campeonato. Começou com Joel Santana, que veio desde o Paulista, Zete, Lorissandre, Aguinaldo Liz. Teve uma partida em Minas contra o Atlético, que interinamente foi o Renato Borungaba, que foi o técnico, depois entrava o Pisserni. 93% dado como rebaixamento quando o Pisserni assumiu pelo matemático Tristão Garcia. A Ponte, Lauro, André Cunha, Gustavo, Rafael Santos e Luciano Baiano, Marcos Vinícius, Romeu e Flávio, Anselmo, depois Barata, Júlio César, depois Roger e Alexandro, depois Lindomar, técnico Nenê Santana. Aqui o Barata, é 2004 aqui, né? O Barata em 98 jogou no Guarani e fez gol na Ponte no derby, no brinco 2-0. O Vadão era o técnico. Aqui no Guarani também o goleiro Jean e o meia Arisson depois subiram a avenida, foram jogar na Ponte. O Sandro Hiroshi é aquele que no Brasileiro 99 jogava pelo São Paulo, teve um jogo no Morumbi, o São Paulo goleou o Botafogo do Rio por 6-1, descobriram que Sandro Hiroshi era gato, estava irregular, aí tiraram os pontos do São Paulo e deram para o Botafogo. E o Botafogo recebendo esses 3 pontos, quem foi rebaixado foi o Gama. Aí o Gama entrou na Justiça Comum, olha, foi um rolo danado. Em 2000 veio a Copa João Avelange, a CBF foi proibida de organizar aí o Campeonato Brasileiro. Sandro Hiroshi, 2004 estava no Guarani. E o Viola, amanhã, 37 anos que o Viola marcou o gol no Guarani, gol do Corinthians, gol do título paulista de 88, no brinco da prorrogação. E o Viola, Carrasco Bugrino, 2004, estava no Guarani. E nesse derby aqui, que ele jogou, até aqui, ele tinha marcado 15 gols, sendo 6 de pênalti. Era o artilheiro do Guarani na temporada. Chegou a ser afastado assim que o técnico Zete foi demitido. Continuou afastado pelo técnico Lorissandre. Com a chegada do técnico Aguinaldo Liz, o Viola foi reintegrado.
E com Pisserni, o Viola foi titular absoluto. Quando fazia seus gols, o Viola dava flechadas para a torcida. Só que Viola, assim como outros também, acabariam dispensados por Pisserni depois de um empate sem gols contra o Vitória no Brinco 0-0. Depois que terminou o Campeonato Brasileiro, Viola fez declarações metendo o pau no Guarani. E o presidente da época, bugrino, José Luiz Lorenzetti, prometia acioná-lo na justiça. Outro detalhe também é que o lateral esquerdo, Patrick, jogou esse derby com a mão fraturada. Meus amigos, outubro 2004, no Brinco, Guarani 0, Ponte 0. Depois de 9 rodadas, o Bugre rebaixado e a Ponte não conseguiu a sua classificação para a Sul-Americana. Tinha que terminar pelo menos em 9º e a Macaca terminou em 11º. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19-99787-7603. Eu disse 19-99787-7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 22 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. Você pode mandar para cá suas mensagens para colocar no ar pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagens de texto e mensagens de áudio. Agora, para concorrer aos 10 ingressos para o derby, você terá que entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Pegue a senha e para aquele número de WhatsApp você vai mandar nome completo, CPF e a senha. São 3 coisas: nome completo, CPF e a senha. Onde é que está o número de WhatsApp para mandar isso? No canal de vídeos. Entre no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp. Neste momento está no rodapé da tela, mas ele fica fixado lá onde o pessoal deixa comentários, lá no chat. É para aquele número. Por que que tem que ser aquele número? Porque é um WhatsApp exclusivo para sorteio. Então, se você mandar no WhatsApp de mensagens, não vai participar. Tem que mandar exclusivamente para o WhatsApp que permite fazer o sorteio eletrônico. Onde é que está esse WhatsApp? No canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fixado lá no chat, lá onde o pessoal deixa comentários. Os ingressos serão retirados lá no estádio da Ponte Preta, no sábado, dia do derby, dia 2 de agosto, até uns 10 minutos antes do início do jogo. O jogo é às 5, então até mais ou menos umas 4h50
você tem que retirar os ingressos. Você, ganhador, tem que levar um documento que contém o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador. Lá na loja tem uma relação com os sorteados e com o CPF. Então você chegando lá, procure o atendente, diga que você foi retirar um ingresso que ganhou da Bandeirantes. E aí ele vai conferir o seu documento com o CPF que está lá na relação. E aí ele vai entregar um ingresso para você assistir nas cadeiras vitalícias do Estádio Majestoso, o Derby 210. Participe e boa sorte para você! Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa e com ele a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos com o conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Você tem, portanto, o Giga Black. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. 17h27, Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê. Abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola, o Palmeiras está monitorando o goleiro Pedro Morisco, de apenas 21 anos de idade, destaque da equipe do Coritiba, né? O clube está enxergando ele como um possível sucessor do Everton. E o Ipiranga, onde Matheus Costa, que acertou do Guarani, acertou como novo técnico do Guarani, ele era o treinador, já anunciou um novo treinador para a Série C. É Raul Cabral, que já trabalhou como auxiliar técnico no Avaí, teve passagens por Mirassol, Tombense, Luverdense e Hercílio Luz. Ele é o novo técnico do Ipiranga para substituir o Matheus, que veio para a equipe do Guarani. Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Guarani acerta em levar a preparação do derby para a cidade de Sorocaba? Sim, acerta. Novo treinador vai ficar lá concentrado, conhecendo mais o grupo. Guarani acerta. Na sua visão, esse dia de, entre aspas, atraso por conta dos voos cancelados, pode prejudicar a preparação da ponte para o Derby 210? Não vejo maiores prejuízos, não. O time descansou na segunda-feira, jogou domingo. Não, acho que a ponte não foi prejudicada, Batista. 17h29, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. Aqui é Clóvis Ponte Pretano, Campinas. Eu acho que não influencia não, viu? Porque vai ter bastante tempo pro derby e o time está bem preparado e tem muito jogador que não jogou, né? Ficou em stand-by, tipo o Elvis, que vai ser muito bom nesse derby aí.
Então eu acho que não influencia, não. Esse atraso aí do avião para voltar para Campinas, tá ok? Um abraço a todos aí da Bandeirantes. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes, os comentaristas. Batista, ontem eu tô ouvindo aquela discussão daquele gol lá que foi anulado do Caxias. Então, vou fazer uma pergunta a você. Quantos gols você viu que o goleiro perdeu a bola com o pé e o centroavante lá do time adversário pegou a bola e fez o gol? O goleiro foi dar um drible, perdeu a bola e fez o gol. Quantos gols você já viu desse daí? Então, todos esses gols foi ilegal? Porque o que o goleiro da Ponte Preta fez, ele foi dar um passe com a mão e perdeu a bola. O gol foi legal. Isso que você está falando não existe. Entendeu? Ele perdeu a bola. O cara não encostou nele, nem chegou a encostar nele. Não fez nada. Ele perdeu a bola. Então, todos aqueles gols que fizeram dentro da área é ilegal. Boa tarde para vocês. Boa tarde, um abraço, muito obrigado. Não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. É a regra. Então, a regra, o que diz a regra? Ontem li aqui detalhadamente. Por isso que você está participando e discordando. A regra diz: quando um goleiro estiver no controle da bola, com as mãos ou os braços, nenhum adversário poderá disputar a bola com ele. Vou repetir, está escrito na regra. Quando um goleiro estiver no controle da bola com as mãos ou os braços, nenhum adversário poderá disputar a bola com ele. Ah, mas o jogador do Caxias não tocou no Pedrão. Não precisa tocar no goleiro. Basta disputar a bola com ele. Aí, até ontem o Tigrão questionou, mas qual é a distância? A regra é omissa. Não tem distância. Não pode estar no raio de ação quando o goleiro estiver no processo de reposição. O goleiro está ali na área de meta. Vamos imaginar que ele está próximo à pequena área. Aí o raio de ação fica sendo a pequena área. Ele não pode ter o seu trabalho, a sua atividade obstruída ou com tentativa de obstrução. Agora vamos imaginar que ele esteja próximo da linha da grande área. Dentro da área, próximo da linha da grande área. Passa a ser a grande área, a distância. Passa a ser, portanto, a linha da grande área, a distância que nenhum jogador adversário pode ficar atrapalhando o goleiro de fazer a reposição. Então o árbitro agiu corretamente de acordo com a regra. Agora, se quiserem rasgar a regra, está muito em moda isso no Brasil, né? Rasgar a Constituição e tomar uma decisão por decisão pessoal, por achar que é daquele jeito. Se quiserem fazer isso, tudo bem. Agora, se quiserem obedecer à regra do futebol, a regra é essa. Goleiro é intocável, ele não pode ter a sua ação obstruída. E foi isso que o árbitro observou. E foi isso também que o árbitro que estava ligado, ou seja, a regra, ele observou no momento em que o time do Caxias marcou o gol de cabeça. Aí o Bandeira tinha anulado o gol do Caxias e iria prejudicar o Caxias. E o árbitro primeiro observou a atitude, a ação do Bandeira, detectou que ele estava equivocado, porque não tem VAR, foi até o Bandeira e explicou a regra para ele. O número 9 da Ponte Preta tocou na bola, tira o impedimento. Foi feito o cruzamento, jogador do Caxias estava impedido, mas o toque do Jé tira o impedimento. O gol, portanto, foi legal
E aí o Bandeira, evidentemente, não tinha o que fazer, abaixou o seu instrumento e correu para o meio. E o gol foi validado corretamente para a equipe do Caxias. Então trata-se de seguir a regra ou não. Poderia não ter seguido a regra? Poderia. Mas o árbitro optou em seguir corretamente a regra e você está o criticando porque ele seguiu a regra que determina exatamente essa atividade no futebol. E teve um lance do Ronaldinho Gaúcho, numa situação muito parecida com essa. Ele obstruiu, ele esticou a perna, a bola bateu na perna dele, o Ronaldinho Gaúcho, e aí o gol foi invalidado, o lance foi impugnado. São 17h35. Este é o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Derby 210, Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025 na Série C. Dia 2 de agosto, às 5 da tarde. Derby 210, Ponte Preta e Guarani, aqui na Rádio Bandeirantes. Acompanhe com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da CESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com e Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. Chame pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 997877603. Clínica Prime Man. Rádio Bandeirantes. 17h36 em Campinas. Ô, Breno, ontem, você se lembra? Começamos com o Guarani ou com a Ponte Preta, hein, Breno? Ontem, Batista, eu acho que a gente começou com... Boa pergunta, hein? Acho que como foi o Guarani, não foi isso? Guarani? Eu vou dar uma olhada rápida aqui, eu já mato esse assunto. Ó. Foi o Guarani. Só pra gente revezar direitinho, né? Porque você sabe como é que é, né, ô Breno? Semana de derby, os caras ficam esperando um pelo para poder, um fio de cabelo para poder fazer algum tipo de crítica. Então, hoje vamos começar com a Ponte Preta, tá bom, bebê? Tá combinado, Batista. E amanhã com o Guarani e por aí vai. Bom, o time da Ponte que estava com um problema no voo, mas conseguiu chegar a Campinas. Vai a Ponte, portanto, né? Ou já começou, não vai, já começou a preparação para o derby. É isso, bebê? Já começou a preparação para o derby, Batista. Hoje à tarde, né, a chegada dos jogadores pontepretanos. Quem tá vendo no YouTube tá acompanhando uma imagem, algumas imagens, né, fotos no CT do Jardim Olinda, porque os jogadores chegaram por volta das 3h45 da tarde e foram direto para o CT do Jardim Olinda. Começou forte a preparação da Ponte, já trabalho de bola, trabalho de campo, né, com os jogadores pontepretanos, uma boa conversa aí na roda com o técnico Alberto Valentim, quem está acompanhando no YouTube está vendo, e amanhã pela manhã tem mais treinamento no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, amanhã pela manhã tem uma janela onde o técnico Alberto Valentim vai falar com a imprensa. Eu gostaria que fosse assim toda semana, como era antes, Batista, dos treinadores falarem antes dos jogos, falam depois também. Vai ter uma janela com alguns jogadores da Ponte Preta que vão falar com a imprensa também. A gente vai estar acompanhando para trazer a palavra dos jogadores e também do Alberto Valentim durante o dia, durante a semana, porque é muito importante, é uma semana de derby. A Ponte Preta
Preta, a princípio, não tem problemas, né, com relação a jogadores suspensos. Tem a volta do Diogo Silva, goleiro pontepretano, que é claro, confirmado como titular da Ponte Preta, né? Mas lá na frente, por exemplo, o Everton Brito, ele estava com dores no joelho. Eu imagino que não vai ser problema para o jogo de sábado diante da equipe do Guarani. O Serginho, com um problema na coxa, ele já não vem ficando no banco de reservas. Não sabemos da evolução do jogador, porque os treinos não são abertos, mas se ele se recuperar, imagino que vai ficar à disposição no banco de reservas para enfrentar a equipe do Guarani. É claro que o Alberto Valentim, como ele poupou o Dudu e o Lucas Cândido, os dois devem voltar para o time titular. O Renan, o Kevin, melhor dizendo, na lateral esquerda, ele não apareceu ainda nem no banco de reservas, ele tá com dores lombares, mas pode aparecer nesse jogo do Guarani, se ele se recuperar das dores lombares. Uma coisa é certa, né? O Alberto Valentim deve voltar com um esquema mais ofensivo, provavelmente no 4-3-3, voltar com o Elvis, que é o capitão do time nesse meio campo, para jogar ao lado do Dudu e também do Lucas Cândido, e lá na frente a gente não sabe quem ele vai colocar. Provavelmente Everton Brito, Gé, e a gente não sabe quem vai jogar ao lado deles. É possível que o Jean Dias atue, né? Até porque é um jogador que vem sendo titular durante boa parte da temporada e na Ponte não tem muito mistério. Tô imaginando, né? Na lateral direita o Maguinho, na lateral esquerda o Arthur, na zaga o Wanderson e o Emerson, que é a melhor dupla de zaga que a Ponte Preta tem, ou seja, o time da Ponte não tem muito mistério para esse derby. Quer comentar um pouquinho a respeito do time da Macaca, Batista? Já já eu falo de ingressos e também vou colocar uma entrevista especial com um jogador que é ídolo da Ponte Preta, que foi o cara em um dos derbys da Ponte, que é o Eldon. Já já aqui na Rádio Bandeirantes, Batista. Sim, mas antes quero acionar o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu queria dar uma olhadinha aqui na nossa tela, já para iniciar o programa de acordo com o protocolo. Falar aqui do Fala Galera, né? Guarani acerta em levar a preparação do derby para a cidade de Sorocaba? Eu acho que, desde que o planejamento seja bem feito, né? Guarani vem aí de 2 insucessos, uma pressão, troca de comissão técnica. Eu acho válido, sim. Acho que é um jogo totalmente diferente, apesar dele valer os mesmos 3 pontos, mas é uma rivalidade aí mais do que centenária, né? Uma rivalidade gigantesca. O Guarani é de 1911, quer dizer, são 114 anos, né? De encontros, desde o amadorismo e aquela coisa, família, dissidentes de um lado, do outro. O negócio vem lá de trás. E o derby tem esse tratamento mesmo. Eu acho que se ficasse em Campinas, também não estaria errado. Foi para Sorocaba. É uma tentativa, inclusive, de dar uma blindada no grupo. Mais importante do que ser em Sorocaba, em Campinas ou em Cabu, é que seja uma preparação técnica, bem feita, uma programação bem realizada, uma alimentação balanceada, o grupo junto, uma concentração organizada, né? Aí tá tudo certo. O local, lá em Sorocaba, a estrutura é muito boa. E eu acho válido, sim, portanto, nada contra, muito pelo contrário. E o Fala Galera da Ponte. Na sua visão, esse dia de atraso por conta dos voos cancelados pode prejudicar a preparação da Ponte para o Derby 210? Começou a treinar terça. Começaria na segunda. Acho que é muito sutil. Atrapalha um pouco. O cansaço, estresse, vai para o aeroporto, volta, cancela voo, não tem teto. Tem jogador que tem medo de avião. Pô, será que vai cair?
não tem teto, e se ele levantar e pegar outro avião de frente, o que vai acontecer? E se precisar voltar e aí não tem como enxergar a cabeceira da pista? Fica cabeça, né? Eu acho que assim, atrapalhou um pouquinho, atrapalhou sim. Mas não é isso que vai fazer a Ponte jogar melhor ou pior no derby, não, na minha avaliação. É muito sutil. Atrapalhou. Um dia a mais. Estresse. Noite mal dormida. Vai pra lá, volta pro hotel. Desce pra Porto Alegre. Não desceu, ficou em Caxias. Vamos pra Porto Alegre, não vamos mais. Parece aquele negócio da dança da quadrilha, né? Que a gente tá aí nas festas julinas. Teve a junina, agora é a julina. Daqui a pouco vai ter a agostina. E eu espero tomar um quentão na festa setembrina, né? Que aí fica a festa de São João, Santo Antônio e São Pedro o ano inteiro, até porque é uma delícia. Então, nesse momento agora, né, de festividades e tudo mais, e vai pra lá e vai pra cá, fica tudo valendo. Tá tudo certo. Tá tudo legal. Não tem problema nenhum. O importante é que todo mundo se prepare bem, que não tenhamos violência dentro e fora de campo e que tenhamos um grande derby, o Guarani em Sorocaba, a Ponte em Campinas, a Ponte com um dia a menos, e aí vai, mas não vai, vem, e sobe o rojão, e desce o rojão, e solta o balão, não solta mais. Esse negócio de ir para Porto Alegre é a festa junina, quando tem a quadrilha, né? A Ponte quebrou, volta todo mundo. Eu gostava quando era moleque, dançava a quadrilha lá no pré-primário. A Ponte quebrou, voltava todo mundo, né? Aí vinha, né? Então sempre tinha alguém, né, de costa pra gente, e a gente de costa pro cara que tava atrás. Aí vinha afastando, dava aquela roçada, né? Não quebrou não, aí ia todo mundo pra frente. Aí quebrou sim, voltava a fila. Isso é a quadrilha. A Ponte tava assim. Vamos pra Porto Alegre, não vamos mais. Agora vamos, não vamos mais. O avião vai subir, não vai mais. Atrapalhou um pouco, mas tá tudo certo. Agora dorme num colchão confortável, em casa. Todo mundo morando em casas e apartamentos confortáveis, pelo menos, de bom nível. Tá tudo legal, tudo legal. Se perder o derby também, chega lá e fala, porque tivemos um dia a menos. Ah, dá licença. Não é isso não, tem que aproveitar bem o tempo, jogar bem. E o Guarani em Sorocaba, perdemos porque vindo de Sorocaba furou o pneu do ônibus. E tá tendo muito atentado contra ônibus. E aí ficamos com medo que tacassem pedra no ônibus. E aí o jogador não dormiu, ficou assustado. Também é grupo. A Ponte um dia a menos, pneu furado do ônibus que foi para Sorocaba. Não aceitamos desculpa. Queremos sim um bom futebol, se Deus quiser, no sábado. E que vença o melhor, essa eu inventei agora. 17h47. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares são fundamentais para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e garantir tranquilidade sem dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja
mais próxima e garanta o melhor para o seu carro. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ô CH, o noticiário aí da Ponte 17h49 para você comentar, CH. Bom, Batista, hoje é terça-feira, o time voltou para Campinas hoje, eu acho um pouco cedo para a gente discutir do time, mas eu tenho convicção mesmo, sendo terça, o que a Ponte precisa fazer para se dar bem no derby. Ela precisa ter a disposição que ela teve na última partida, apesar da derrota contra o Caxias, o time lutou demais e precisa botar um tempero especial nesse meio campo, né? Não sei se o Valentim vai escolher o Léo, o Luiz Felipe, o Dudu, o Lucas Cândido, o Rodrigo, não sei. A Ponte, nós estamos aí no 7º mês do ano, indo para o 8º, e até hoje ninguém tem o meio-campo ideal. Se perguntar para qualquer torcedor da Ponte, ele não sabe dizer. Eu tenho as minhas preferências, o Tigrão tem as dele, você tem as suas. Aquela opinião para colocar para o nosso ouvinte o time ideal, não é? O fato é que a Ponte está pontuando, né? Mas ela não está desenvolvendo um futebol que dê confiança para a torcida. Mas tem sido efetiva, tem sido competente. Num campeonato tão equilibrado como esse, você ficar na segunda colocação não é nada mal. É uma campanha de respeito. Então a Ponte joga em casa, eu não considero favoritismo para a Ponte, eu explico facilmente. Eu já estou aqui há quase 20 anos e, invariavelmente, toda hora acontece. Aquele que está em pior momento vence aquele que está em melhor momento. O Guarani está no momento pior no campeonato, é só ver a pontuação, do que a Ponte. Só que isso no derby, eu aprendi isso em Campinas, não quer dizer absolutamente nada. Nada. Então, e tem outra coisa, o time guerreou muito em Caxias, mas no derby a pilha é maior. A energia é mais contagiante, a diretoria de cada um do seu time, do seu clube, se inflama, promete bicho extra. Então, esse é um dos segredos para os dois times, não é? Não passar do ponto, a disposição, a garra e a luta. Passou do ponto, toma cartão vermelho. E isso acontece quando, neste clássico, alguns não conseguem se controlar. Porque é um jogo que nós teremos casa cheia, é um jogo que significa para a Ponte a classificação se vencer, para o Guarani é a sobrevida chegando a 19 pontos se vencer, e o empate serve mais para a Ponte do que para o Guarani. Então vamos aguardar. Eu tenho outra convicção que eu não insistiria em 3 zagueiros, pelos jogadores que a Ponte tem de característica. É suficiente manter o Wanderson e o Emerson ali na zaga e escolher bem os 2 volantes. E lá na frente, neste momento, nós temos o Gé lá, que é o cara que faz o gol. O parceiro dele pode ser o Brito, pode ser o Jean Dias, pode ser o Toró. Enfim, existem várias opções, mas nenhum deles consegue vestir a titularidade. Todos são jogadores regulares, mas para ter status de titular no ataque da Ponte, caso ela venha atuar num 4-4-2 disfarçado de 4-3-3. Nós não temos ainda. Pode até acontecer, não é? Eu não sei se o Valentim vai ser muito precavido, não sei, não é? Eu não faria isso, eu tentaria pressionar, jogar para cima para tentar vencer o jogo. Para o Guarani também não existe outra alternativa a não ser buscar o resultado positivo de vitória, que o empate anda de lado. Então vamos ver, né? Tem mais bastante tempo até o jogo, mas o fato é que, repito, o time que passar do ponto, na energia, na vontade, pode terminar o jogo com menos de 11 jogadores, Batista. E para você, Tigrão, dos jogadores que atuaram na última partida, você até disse que, apesar do resultado, que foi negativo,
mas você gostou do comportamento da Ponte. Então, na sua opinião, quem é que se credenciou para jogar o Derby 210 na Macaca, hein, Tigrão? Ah, vários, né? Gostei mesmo. O time tomou o gol a 53 minutos, do jeito que foi, já com o tempo esgotado, com os acréscimos esgotados. Gostei sim. A Ponte encarou, botou pneu de chuva lá, amarrou corrente no pneu e se virou. Foi brilhante tecnicamente, mas quem que é brilhante tecnicamente na Série C? Então eu acho que eu gostei. Achei que foi um time, assim, aguerrido, time raçudo, né? O time dividiu todas. Já vi a Ponte, por exemplo, São Bernardo, por exemplo. A Ponte perdeu lá de 2-0, não teve essa entrega, né? Chegava atrasado em todas, assistia, parece que estava todo mundo com um paralelepípedo amarrado em cada batata da perna, 2 em cada corpo, um na direita, um na esquerda. Não foi isso que eu vi em Caxias. Às vezes tem aquela questão do Pix também, né? Sabe, Batista, o Pix? Caiu? Caiu. Quando o Pix cai, o jogador fica de pé. Quando o Pix não cai, o jogador cai. Ele deita. Caiu o Pix. Ih, era falso. Aí não corre de novo. É assim que funciona. Em qualquer profissão. Não tá recebendo em dia ou tem alguma coisa atrasada. Não é que o jogador fala, eu não vou correr porque eu vou sacanear. Não é isso. O jogador entra pesado, né? Entra preocupado com outras coisas. E entra com a cabeça, pô, e aí, será que amanhã sai? Aí o cara tá lá pra bater a falta lá, fica um do lado do outro. Você vai bater na direita ou na esquerda? Quer deixar pra mim? Ou aqui tá mais pra pé direito, você é canhoto. Não, a conversa no campo é outra. Ô, escutou falar alguma coisa? Será que cai amanhã? Aí não dá pra jogar, pô. Então, eu em São Bernardo, por exemplo, eu vi um time pesadão, hein? Preguiçoso. Já sábado eu gostei muito. Pô, o time pulsou o tempo inteiro, né? Eu não vou arriscar no panorama do Guarani, no noticiário do Breno, a escalação do Guarani pro derby. Sabe por quê? Que ainda tem 3 ou 4 jogadores que são dúvidas no departamento médico. Mirandinha saiu sentindo. O Alan Santos, problema muscular, não treinou nem um dia semana passada e não foi pro jogo, nem pro banco contra o Náutico, né? O Gabriel Silva meteu a mão aí na postéria, né? Postera, como eles falam. Postera, no posterior da coxa. A gente não sabe se é só um desconforto ou se rasgou alguma coisa. Então, do Guarani eu vou esperar a semana caminhar um pouquinho mais, mas vou arriscar o time do Guarani também. Palpite. Já que você me perguntou na Ponte, quem que se credencia, quem que pediu passagem para jogar o derby, alguns, a maioria, que jogou lá em Caxias, vai jogar o derby. O meu time, que eu aposto, é esse aqui, ó. É o goleiro que é o titular, o Diogo Silva, Maguinho, aí Wanderson, Emerson Santos e o Arthur, né? O Arthur, inclusive o Arthur foi um dos que mais guerrearam lá em Caxias. Jogou com uma disposição que deu gosto. Tomara que ele, até o final do campeonato, continue assim. O meio, se ele poupou 2 volantes titulares que estavam pendurados, eles vão jogar, né? Eles vão jogar os dois titulares. E quem são eles? Lucas Cândido e Dudu. E aí, tem um pendurado na ponta. É duro arriscar também, porque estava sentindo o joelho, que é o Everton Brito. Aí eu fecharia com Everton Brito e Elvis. E a dianteira não tem muito o que fazer nesse momento. Seria ainda o Jean Dias e o Gé, sem que apareça algum outro problema de médico, problema de contusão, problema de limitação física. Então vamos lá. Diogo Silva, Maguinho,
Wanderson, Emerson Santos, Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Everton Brito e Elvis, Jean Dias e Gé. Eu acho que dos que jogaram lá, Jean Dias jogou lá? Jogou. Olha, tá aproveitado pro derby. Gé jogou lá? Jogou. Tá aproveitado pro derby. Elvis jogou lá? Não. Vai jogar o derby. O Everton Brito, se tiver com o joelhinho legal, não jogou lá. Vai jogar o derby. Os dois que estavam pendurados voltam. E a zaga, que jogou lá, mas com 2 zagueiros e não com 3, é a mesma. E o goleiro, estava suspenso, volta. Então é isso aí. Eu acho que qualquer invenção, 3 zagueiros, qualquer outra invenção que o Alberto fizer, fora isso aqui que a gente colocou, desde que esteja todo mundo em condições, qualquer uma coisa que ele inventar vai ser prejudicial para a Ponte. O time, na minha modestíssima opinião, é esse aí que eu coloquei agora e vários daqueles que estiveram lá. Você quer ver cara que teve lá e jogou muito bem? Luiz Felipe. Foi muito bem. Votei nele como craque do jogo. Eu votei nele. Nossos companheiros votaram no Gé porque fez o gol. Bom voto também. Bom voto. Aliás, um gol de cara que estava ligado no jogo. Escorregou o goleiro, ele não foi pentear a bola, não. Já meteu o cacete pra dentro do gol. Antes que a marcação chegasse. Ele nem parou a bola. Ela parou na Poça. Ele falou, obrigado, Poça. E tumba. E abraçou a Poça. A Poça deu uma bela assistência. Então votamos aí no Gé, mas eu votei no Luiz Felipe. Um cara que pede passagem, mas acho que vai no banco. Beleza. É isso aí. Atenção, amanhã é quarta-feira, dia da tradicional, deliciosa, saborosa feijoada do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Almoço com buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte. Todos os dias a partir das 11 da manhã até as 15 horas. Das 11 às 3 da tarde e no jantar a partir das 18 horas. E tem o sensacional, no jantar, o sensacional rodízio de pizza, com a pizza mais gostosa de Campinas. E tem promoção, viu? R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp geladíssimo de 300 ml, tá? E é de terça a sábado. Repito, de terça a sábado. E aproveite o desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Batista. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Oi, Tigrão. Não, você falou o preço do chopp, né? Só para dar uma reforçada aí no merchan, R$ 7,90, 300 ml. É quase o volume de uma lata normal, né? De cerveja. Geladinho, hein? Além de ser o mais gelado da cidade, é o mais saboroso e muito barato. Muito barato. Beba com moderação. Quem estiver dirigindo, não beba. Vá com alguém que dirija, ou vá de Uber, ou vá de táxi, ou vá a pé, né? Porque a pé, se você sair de lá meio manguaçado, no máximo que vai acontecer, você toma um tombo. Mas você não vai bater numa família que tem criança no carro e tal. Mas assim, voltando ao chopp, 300 ml, geladinho e chopp da Brahma. Batista. Beleza, vamos lá, bebê, seguindo com a Ponte Preta.
Bom, Batista, vou falar sobre os ingressos do derby, né? Informações importantes a respeito do ingresso do derby. As bilheterias do estádio vão funcionar até a sexta-feira, às 7h. Vale lembrar que as bilheterias abrem no estádio Moisés Lucarelli às 9h, ou seja, quarta-feira, amanhã, das 9 às 19, na quinta também e na sexta também. Os proprietários de cadeiras cativas, que são as vitalícias, e também os camarotes, eles têm até a quinta-feira para efetuarem a compra de ingresso. Somente até a quinta-feira. Não haverá atendimento ao torcedor camisa 10 no sábado, no dia do jogo. Então, o torcedor camisa 10, só atendimento até sexta-feira. As bilheterias físicas não vão funcionar no sábado, no dia do jogo. Caso haja um saldo de ingressos na sexta, ou seja, sobre ingressos, a venda exclusiva será feita pela internet no sábado. Crianças até 12 anos, acompanhada de responsável, têm acesso gratuito. Mas será preciso fazer o cadastro, que será aberto na quinta-feira pela internet. Vale lembrar, os valores de ingressos, R$20 a inteira e R$10 a meia entrada para a arquibancada. Para o setor VIP, torcedor camisa 10 também, ao lado da vitalícia, aquele espaço coberto, R$60 a inteira e R$30 a meia entrada. Já na vitalícia, R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. É claro que a expectativa é de um grande público, de pelo menos 10 mil torcedores, mas eu estou apostando em mais de 10 mil torcedores, porque a carga total de ingressos é de 17 mil torcedores. Então, o torcedor que quiser comprar no Majestoso somente até sexta, e se sobrar ingresso, sábado pela internet. Falando de derby, o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, que o torcedor da Ponte Preta gosta muito, é do ex-atacante Weldon, ele que foi o cara em um derby muito importante e marcou 3 gols. Vamos acompanhar essa entrevista que eu fiz. Bom, nosso convidado aqui na Bandeirantes é o ex-atacante Weldon, um dos grandes ídolos do derby, principalmente do lado da Ponte Preta, né? Porque marcou história marcando inclusive 3 gols num jogo só. Ô Weldon, o que você pode falar a respeito do clima de derby quando vai chegando? Você jogou um só, mas esse que você jogou valeu para a vida toda, porque tem muito jogador que atua em vários derbys e não faz o que você fez em um só, né? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes mais uma vez. Cara, um abraço, é um prazer meu estar falando com vocês, né? Então, foi o primeiro derby meu, né? Foi Ponte e Guarani, né? Cara, o derby para a cidade, né? Ixi, ficou aí uns 10 dias falando desse derby. Você pode perder qualquer um, menos pro Guarani, né? E aquele dia eu treinei bastante, né? Concentrei. E graças a Deus a gente fez um bom jogo. Ganhamos de 3-1 e eu consegui fazer os 3 gols. E entrei para a história aí da Ponte, né? O único derby que eu disputei, né? E aquele time tinha bons jogadores, né? O time da Ponte disputando Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Guarani, né? E vocês acabaram vencendo o jogo. O time tinha o Lauro, que atualmente é preparador de goleiros, tinha André Cunha, Gustavo, que jogou nos 2 times, o Gustavo zagueiro, né? O Alexandre, o Marcos Vinícius, que era o capitão. O Marcos Vinícius volante, né? O Romeu, o Flávio, o Zé Maria depois entrou, Lindomar, depois o Ricardo entrou. Você tinha um time massa. Era um time muito bom, né? Time muito bom, eu e o Júlio César, então. Nesse derby ainda eu fiz 3 gols, né? E tive a oportunidade de fazer o 4º gol, velho, que eu acho que o Júlio César não conseguiu passar a bola para mim, senão eu tinha feito o 4º gol e tinha entrado para a história também, ficado sozinho, né? Acho que um jogador que ter feito 4 gols num derby, né? Você ficaria sozinho. Aliás, foi curioso porque nesse derby, foi um derby depois do Rirena, né? Porque o Rirena marcou 3 e depois no ano seguinte veio esse derby e você marcou 3, né?
Se eu não me engano, acho que o Renan marcou, acho que lá no campo do Guarani, né? Se eu não me engano. Foi no campo do Guarani. Então, e eu marquei no campo da Ponte, né? Foi mesmo, né? Entramos pra história, né? E eu estava conversando até com o Marcos Vinícius esses dias, e ele que é um grande amigo e uma grande pessoa também, a Ponte não ganhava no Majestoso desde 1983, né? Fazia muito tempo, né? Que não ganhava o derby, né? Não ganhava no Majestoso há muito tempo. Aliás, como que você encarou aquele dia? Teve algo especial, assim, que você possa falar antes do jogo ou durante a partida? Alguma história curiosa? Antes do jogo a gente sempre estava concentrado, né? Que eu nunca disputei um derby, né? E todo mundo falava que já disputou, né? Ó, desse derby aí para a cidade, né? Não pode perder, né? Você tem que ganhar. Derby, né? Tem que ganhar o derby. Derby é muito difícil contra a Ponte, né? Não pode perder para eles. Se perder, a torcida vai encher nosso saco, todo mundo, né? E graças a Deus conseguimos fazer um grande jogo e conseguimos ganhar, né? Você costumava ficar concentrado com quem? Cara, já fiquei com bastante gente concentrada. Já fiquei com o André Cunha, já fiquei com bastante gente já concentrado já. E no dia do clássico, quando que caiu sua ficha que você tinha marcado 3 gols e feito algo tão importante assim? Na hora você conseguiu, poxa, entrei para a história, ou só Entrei para a depois que foi história, cair né? a ficha? Porque eu sempre concentrando, né? Eu falei, meu Deus, um derby desse, né? Contra a Ponte, né, velho? Aí eu sempre pensando, a primeira bola que chegar, eu tenho que fazer o primeiro gol, poder pegar confiança, né? E graças a Deus fiz o primeiro gol. Acho que depois do jogo, assim, depois da entrevista, que você chega em casa, aí cai a ficha. Falei, caramba, cara, fiz 3 gols no derby, cara. Guarani e Ponte, entrei pra história, cara. É uma rivalidade muito grande, né, Guarani e Ponte, né? Acho que foi depois do jogo, quando eu cheguei em casa, quando você relaxa, você fala, nossa, agora caiu a ficha que eu fiz 3 gols no derby, né? E dos 3 gols que você fez, qual que foi o mais especial, na sua opinião? Teve um mais especial? Eu acho que não, acho que os 3 mesmo, né, que foi mais especial, né? Eu acho que os 3. Eu acho que assim, acho que o mais difícil acho que foi um que eu peguei de primeira, né? Que acho que bateu o escanteio, se eu não me engano, o Marcos Vinícius dividiu com a zaga e a bola sobrou primeiro, segundo pau. Eu peguei de primeira. Se eu não me engano, acho que foi o segundo gol, se eu não me engano. O Marcos Vinícius, aliás, ele me concedeu a entrevista, ele até falou que, se eu não me engano, no terceiro gol, ele falou, era para eu ter marcado, o Eldon pegou a bola, foi ele que marcou. Acho que o Júlio César que tocou para mim, acho que eu antecipei ele, se eu não me engano, entrei na frente e tá aí cara a cara com o goleiro e tirei do goleiro, né? Eu brincava até com o Marcão, eu falei, pô, o atacante, cara, o atacante tem que antecipar, né, cara? Você é volante, eu sou atacante, né? Eu tô mais rápido, né? E até brinquei com ele, velho. O Marcão, gente boa demais. E do outro lado tinha um goleiro que fez história no Guarani e depois ele trocou o Guarani pela Ponte Preta, que é o Jean, né? É isso, o Jean, é verdade. Grande goleiro, né? Que começou, acho que, se eu não me engano, no Bahia, no Vitória, né? Ele Muito jogou bom nos goleiro. 2 lá. Isso, jogou nos 2, então. Grande goleiro mesmo. O Marco Aurélio Moreira, você lembra como que ele estava, né, nesse dia, como que ele preparou o time para o derby? Porque ele é um cara que tem muita história na Ponte Preta também, como treinador e como jogador, né? Não, ele tava tranquilo, né? Ele sabia que era um derby, um jogo difícil, né? Treinou bem a gente, né? E falou que nós tem que ganhar esse derby para nós entrar aí para a história, não pode perder um jogo desse, né? Concentração tem que ser total, né? E um clássico desse ganha por detalhe, né? Quem errar menos ganha, né? Graças a Deus a gente errou pouco e conseguimos sair com os 3 pontos, né? E como que você sente até hoje o carinho do torcedor da Ponte Preta? Porque você se tornou um xodó da torcida da Ponte, mesmo tendo jogado um derby só, né? Então, é um carinho muito grande, né, cara? Quando eu vou em Campinas aí, eu vou aí, eu visito eles aí. O Marcos Belli também me deu uma camisa da Ponte, tá aqui guardada com carinho. Tenho muito carinho grande para torcedor da Ponte, né? Eles gostam muito de mim, né, cara? Fizeram até música também, se eu não me engano. Fizeram. A torcida da Ponte gosta muito de você, né? E claro que um clássico como esse muda a história do jogador, né? Você poderia ter passado pela Ponte, marcado gols, mas você não seria lembrado como é até hoje, se não fosse esse derby, né? É mesmo. Sempre na hora que tem derby aí, as imprensas daí ligam para mim poder dar entrevista, por causa desse derby, né?
que entrei pra história, né? É bom demais jogar derby, nossa, eu gosto de jogar clássico, jogo grande. E o que você pode falar a respeito de como que você chegou na Ponte Preta? Foi o Eberlin que foi atrás de você ou foi o Marco Aurélio que indicou você? Eu acho que foi meu empresário junto com o presidente, com o Berlim, né? Que meu empresário que era da época era o Flávio Pires, que é daqui da Vila Madalena. Ele tinha muito conhecimento, né? Conhecia o Marcos Berlim, né? Aí falou também de mim e também lembra do PA? O PA também que acho que indicou eu também para ir o PA, sabe? PA também era um craque de bola e também marcou história em derby, né? Então, aí ele me ligou também, junto com o meu empresário, falou, traz o Helder aqui pra Ponte, o Helder é um atacante, vai ajudar nós aqui e tudo. Aí o negócio deu certo. O empresário falou com o presidente da Ponte, aí deu certo, aí eu fui pra ir. E você acabou ficando menos de um ano na Ponte Preta, porque você se destacou e já foi embora, né? Se eu não me engano, eu joguei o Campeonato Paulista, né, e o Brasileiro, né? Se não me engano, eu fiquei 7 a 8 meses, mais ou menos. Eu não queria ir embora, eu queria ficar ainda mais um pouco, né? Eu queria ficar pelo menos um ano. Você mas teve não uma deu, proposta né? da Arábia, né? Foi do time lá veio um diretor que queria me levar pro Catar. Mas aí não deu certo, aí veio a proposta do time lá da Arábia, lá do Al-Nassr da Arábia, lá de Dubai, lá. Aí eu fui pra lá e deu certo. Aí juntou o presidente, o meu empresário, aí acertaram, aí eu fui em 2000, se eu não me engano, foi em 2004, no final de 2004, se eu não me engano. E o que você pode falar? Tá chegando o derby, né? Mais um derby para a história, só que infelizmente os times da Série C, né? Você que jogou derby na Série A, a gente sabe, qualidade inferior, técnica e taticamente, mas o que você espera desse derby? E eu sei, é claro, que você vai estar torcendo pela Ponte Preta também, né? O derby tá chegando, é um derby difícil, né? Infelizmente tá a Ponte e o Guarani na Série C, né? Torcer para a Ponte subir, né? Para a Série B. Tô acompanhando a Ponte aqui, a Ponte estão fazendo bons jogos, né? Agora o último jogo ganhou de virada de 2-1 em casa, né? Espero que esse derby aí a Ponte faça um grande jogo e conseguir os 3 pontos, né? Eu não sei onde é, não sei se é em Campinas, se é no... Vai ser no Majestoso. Majestoso? Aí vai ser em casa, né? Vai ser em então, casa. Torcer para a Ponte ganhar, se Deus quiser. Beleza. Tô torcendo a Ponte subir. Show de bola. Bom, tá aí a palavra do Weldon, atacante, ex-atacante da Ponte Preta, e veja só como o tempo passa, né, Batista? Esse mês fez 21 anos, no dia 10 de julho, que o Weldon marcou 3 gols no derby, aquele 3-1 sobre a equipe do Guarani. E ao longo da semana, é claro, a gente vai estar repercutindo muitas entrevistas especiais dos dois lados. Tem ex-jogadores do Guarani que marcaram história, ex-treinadores também, entrevistas exclusivas aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. 18:17, Adriano de Serra Negra. Boa tarde, Batista. Quem vai apitar o derby, vocês já sabem. Nós não sabemos e ninguém sabe, porque a escala de arbitragem sai amanhã, às 15 horas. Só se tivesse aqui uma bola de cristal, um pitoniza, alguém que voltou do futuro, aí teríamos condição de saber. Mas amanhã eu vou informar assim que sair a escala às 15 horas na CBF, tá bom? 18:18, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então agora com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Guarani e Primavera, Copa Paulista de Futebol, 7ª rodada. O Bugre, que está no grupo 3 e acabou perdendo ontem à noite no Brinco para o Primavera pelo placar de 3-0 para um público de 596 torcedores, R$ 3.200. O Bugre do Marcelo Cordeiro, Emerson Júnior, Cauê Rafael, depois Lucas Justin, Lucas Rafael, Titi, Vinícius Yuji, depois Vinícius Cauê, Lucas Martins, depois Luiz Miguel, JP Galvão, depois Igor Torres, Pablo, depois Raí Nascimento e Ryuta Takahashi, Vitinho e Mikael. O Primavera de Levi, Júnior Caissara, Afonso, Douglas e Barreto, Bruno Lima, depois Tobias, Richard, depois Nelsinho e Matheus Anjos, depois Hugo, João Vitor, depois Gia Silva e Brunão, depois Enan, a equipe do técnico Fernando Marchiori. Os gols do jogo: Afonso, 26 minutos do primeiro tempo para o Primavera, que ampliou no segundo tempo com Richard aos 7 e Cleiton aos 15 minutos do segundo tempo. A arbitragem foi da Mariana Nani Batalha, cartões amarelos para Lucas Rafael, Raí Nascimento e Lucas Martins, o Primavera, Brunão e Douglas. Com esse resultado, o Bugre permanece na 4ª colocação, na zona de classificação do grupo 3. Na próxima rodada pega o 15 em Piracicaba. E o Primavera já está classificado à próxima fase da competição. Esta ficha técnica Copa Paulista: 0 para o Guarani, 3 para o Primavera. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 18h22, se você quer concorrer a 10 ingressos para o Derby 210, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um número de WhatsApp, não é o número para mandar mensagem para ir para o ar, não. É outro número, um número de WhatsApp exclusivo para participar de sorteio. Está lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pegue o número de WhatsApp e mande nome completo, CPF e uma senha. Onde está a senha? Também está lá no canal de vídeos.
lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, ingressos somente para pontepretanos. É jogo com torcida única. Não pode entrar torcida adversária. É o Ministério Público que determina. Não se trata dos times, não é a Ponte. Assim como também lá no Estádio Brinco de Ouro, derby lá, só torcida do Guarani, torcida única. Então, se você não é pontepretano, não tem alguém para presentear que seja pontepretano, não participe, porque aí você vai tirar a vez de um pontepretano. Não tem catraca para a torcida visitante. O ingresso é para a torcida única, torcida do mandante. Mandante é a Ponte Preta. Participe já. Eu vou divulgar os 10 ganhadores. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h26 e agora o Guarani, o lado alviverde do derby. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, tem muita coisa para falar do Guarani também, porque o Guarani viajou hoje para realizar alguns treinamentos durante essa semana na cidade de Sorocaba. O time viajou hoje à tarde, logo depois do almoço, vai treinar lá em Sorocaba amanhã e também na quinta-feira. Na sexta já retorna e treina aqui na cidade de Campinas. O último treino será em Campinas. Lá em Sorocaba, onde que o Guarani vai treinar? No Clube Atlético Sorocaba. Ou seja, são 2 treinamentos, 2 dias de treinamentos importantes para o Guarani sair um pouquinho da cidade, fugir também, é claro. Brinco de Ouro tem muito prédio em volta, ou seja, não se sabe quem vai estar acompanhando o treinamento do Guarani e é muito importante para o novo treinador, para o Matheus Costa, ter esse tempo de trabalho para testar algumas opções diferentes, porque ele deve mudar o time em relação à derrota para o Náutico para encarar a Ponte Preta, que é um jogo muito importante não só pela rivalidade, pelo torcedor querer ganhar da Ponte Preta, que é o principal rival do Guarani, e também, principalmente pela tabela de classificação, porque o Guarani depende muito nesses 5 jogos de somar pontos. Primeira situação, fugir do rebaixamento, e segunda situação,
tentar buscar uma classificação entre os 8 primeiros colocados na próxima fase da Série C. Inicialmente, a gente vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes uma palavrinha do Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Guarani, e ele fala sobre essa chegada do Matheus Costa, ele que já conhecia o Matheus da equipe do Ipiranga. Vamos acompanhar. Que eu preciso colocar também, porque tá... Olhando, seja bem-vindo. À vontade. O Leandro, nosso auxiliar. Outra questão que é muito minha, muito pessoal minha, mas que eu também queria passar isso publicamente. O Matheus é um cara que eu tenho um maior carinho, um maior respeito, foi um dos melhores profissionais que trabalharam comigo. O currículo dele dispensa comentários. Estava trabalhando num clube e talvez por isso a demora em contratar, porque ele estava trabalhando num clube que eu tenho maior carinho, maior respeito, que é o Ipiranga. Todos os clubes que eu trabalhei até hoje eu sempre deixei portas abertas, mas nesse momento, até porque já não é a primeira vez que o Guarani tenta o Matheus, acho que é a terceira vez que o Guarani está tentando o Matheus. Nesse momento eu não podia ir contra, não podia ser leviano com o Guarani, e realmente o Matheus, na minha visão, nos atende naquilo que a gente precisa para esse momento, que é conhecer a Série C, né, já teve acesso aí para a Série A, que é ser muito bem relacionado no mercado, né, o Rodrigo Caetano, executivo da seleção, já falou maravilhas dele, o André Mazuco, nem te falei, o André Mazuco hoje mandou mensagem parabenizando a contratação, é muito bem relacionado no meio, é muito bem visto pelos jogadores. É um cara que todo mundo gosta, todos os adversários que a gente vai enfrentar na frente ele já enfrentou e venceu com o antigo clube dele. Então é um cara que tem todas as ferramentas e eu não podia ser leviano com o Guarani de bloquear isso, né, pensando em outra entidade. Então primeiro a questão moral, eu acho que não pode interferir no futuro do Guarani. Então, tipo, essa é a primeira colocação que eu queria colocar. Talvez por isso tenha demorado um pouco a mais do que a gente pensava essa negociação com o Matheus. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que é o nome para colocar o Guarani primeiro de volta às vitórias, né? Conseguir nos auxiliar ainda mais em alguns processos aqui dentro. E eu tenho certeza que o Matheus não é um treinador para ficar com 5 jogos. Tenho certeza que o Matheus é um cara que vai vir aqui e vai fazer morada em Campinas e vai ficar bastante tempo porque tem um perfil disso, né? Deixou a porta aberta em todos os lugares que passou. Um cara extremamente respeitado no meio do futebol. Então, Matheus, seja muito bem-vindo, tá? Ao Guarani, prazer estar contigo de novo, prazer estar com o Leandro de novo. Bom, tá aí a palavra do Farney Coelho. Ontem a gente ouviu o Matheus Costa, né? Ouviu bastante ele aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, ouvindo o executivo para falar dessa escolha, né? E daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Elano também, porque o Elano falou sobre assuntos importantes, principalmente da base e do futuro do Guarani. Mas antes, eu vou trazer aqui uma estatística que eu até trouxe nos Donos da Bola, na tela da Band, e agora eu posso trazer mais detalhadamente aqui na Rádio Bandeirantes. Por quê? Porque os próximos adversários do Guarani, um detalhe interessante, o Matheus, que é o novo treinador, quando ele estava no Ipiranga e ele deixou o time agora nessa última rodada, né? O time caiu para a 7ª posição, mas ainda está no G8. Ele, quando enfrentou e já enfrentou todos os próximos adversários do Guarani, ele venceu. O próximo adversário do Guarani é a Ponte. Ele venceu a Ponte Preta, inclusive no estádio Moisés Lucarelli contra a equipe do Ipiranga. Depois da Ponte, ele vai pegar o Ipiranga. O Ipiranga ele não jogou contra porque era o treinador, mas conhece tudo do Ipiranga. Até porque comandou o time nessa Série C. Depois ele vai pegar o ABC, fora de casa. Venceu o ABC também. Vai pegar o Confiança em casa, venceu o Confiança também. E o último jogo é contra a equipe do Tombense, fora de casa. E detalhe, ele também venceu o Tombense. Agora, a respeito do time do Guarani, né, para encarar a Ponte Preta, ainda é muito cedo para projetar a equipe, mas o que a gente sabe? Pelo que eu tenho de informação, o Alan Santos vai treinar essa semana. Ele está recuperado
da contusão. É claro que se ele sentir, ele fica de fora do derby, mas eu imagino que como ele está recuperado, ele já fez alguns testes, viajou inclusive para Sorocaba e volta para a zaga e volta para ser o capitão do Guarani diante da Ponte Preta. Agora no ataque existe a preocupação. O Mirandinha, ele tomou uma entrada dura no segundo tempo no jogo contra o Náutico, saiu mancando, mas é uma contusão mais tranquila, entre aspas. Eu imagino que ele vai estar em campo diante da Ponte Preta, ou pelo menos à disposição do novo treinador. Já o Gabriel Silva, como ele sentiu uma contusão muscular no posterior da coxa, eu não sei se ele parou naquele momento para não agravar a contusão, mas essa situação preocupa um pouco mais. O Gabriel Silva, eu tenho dúvidas se ele estará à disposição do novo treinador para o jogo deste sábado. Eu também não sei se ele vai deixar um time mais ofensivo, se ele volta com os dois volantes. Existe a possibilidade, né, de voltar com o Kelvin e com o Matheus Sarará, que vinham se dando bem no Guarani, e o Cadi, nesses dois últimos jogos, contra o Anápolis e contra a equipe do Náutico, ele não foi bem. Não sei se ele vai manter o Cadi, mas tudo depende dos treinamentos de quarta, quinta e sexta também. Quer comentar a respeito do time, Batista? E já eu vou trazer a palavra do Elano sobre assuntos importantes da base do Guarani? Sim, vou acionar os comentaristas. Começo com você, CH. O técnico disse, Matheus Costa, que vinha acompanhando todos os 20 times, 19. O time dele, que era o Ipiranga, e os 19 que estão acompanhando a competição. Agora, uma coisa é acompanhar de longe, outra é estar próximo, que é o que está acontecendo agora. Você acha que nesse curto espaço de tempo ele já vai conseguir, e enfrentando um clássico, né? Jogo terrível, que é exatamente o derby, ele conseguirá mudar taticamente o time do Guarani? Eu acho pouco provável que isso aconteça. Você não consegue mudar a estrutura de um time de futebol em 3 dias, em 4 dias. É muito complicado isso. Eu acho que ele tem capacidade. Portanto, eu deduzo que ele vai encurtar os caminhos. E o que é encurtar os caminhos? Ele observar o que estava sendo feito pelo Marcelo e colocar alguns pequenos pitacos do conceito dele. Mudar da água para o vinho pode ser fatal para ele. Ele não pode desprezar, por mais que a gente conteste, né, as últimas partidas do Guarani, o trabalho do Marcelo Fernandes, mas tem coisa boa também. Não tem só coisa ruim. Aliás, eu não teria trocado o treinador, tá? Nada contra o Matheus, acho que ele tem muita capacidade. Tudo que o Farney falou é verdade. Ele é um cara respeitadíssimo no meio do futebol. Mas eu fiquei meio sem entender, né? Apesar do Marcelo ter pedido, né? O que eles fizeram na última partida do Guarani realmente deve ter deixado os dirigentes do Guarani loucos da vida. Bom, isso faz parte do passado, não adianta ficar debatendo se devia trocar ou não. Já trocou. E eu respeito isso, mas não faria dessa maneira. Então, o Matheus é um treinador, Batista, que por característica, e essa colocação do Breno ela é muito importante, porque ele adota, eu não sei já contra a Ponte se ele vai adotar isso. Mas os times dele, eles são muito fortes quando perdem a bola em tentar retomar. É o perde e pressiona em todos os cantos do campo. Eu não sei se vai dar tempo dele fazer até o próximo sábado isso. Mas, de qualquer maneira, esse é um dos conceitos do treinador que está apenas começando o seu trabalho. Por que eu falei do Sarará? Porque o Sarará é um cara que joga em várias posições, ele é um cara que tem até uma saída de bola interessante e marca muito. Outro cara que eu acho que vai ganhar de novo espaço como titular é o Caio Melo. Aliás, o Caio Melo veio lá do Ipiranga. Eu só não tenho certeza se trabalhou já com o Matheus, mas é um jogador que tem que estar nesse meio campo. Espero que ele reposicione o Diego Torres, né? Para pelo menos o Diego Torres participar da partida, né? Porque ele não está conseguindo participar. Não sei se está fora de forma, não sei se está mal colocado. O fato é que ele chegou
com status de resolver os problemas e não está resolvendo absolutamente nada. E o Guarani precisa muito dele. Ele é um jogador diferente que pode ajudar o todo. De qualquer maneira, Batista, respondendo objetivamente, é muito difícil em 4, 5 dias você mudar a estrutura de um time de futebol. Quero ouvir o Tigrão também, mas antes preste atenção nesse recado às 18h38. Virada de placar começa com atitude. Quantas vezes a gente viu um time perdendo de 2-0 e vira o jogo com raça e atitude? A vida íntima do homem é igualzinho. Meu amigo, às vezes você tá ali, desanimado, sem confiança, performance caindo e acha que o jogo tá perdido. Mas quando entra em campo a Prime Man, aí sim, a partida muda de verdade. A Prime Man é especialista em saúde íntima masculina. Eles tratam de verdade ejaculação precoce, falta de libido, reposição hormonal, estética íntima, engrossamento, aumento peniano, tudo com sigilo, respeito e resultado. É tipo entrar no segundo tempo com gás novo e tática perfeita. E tem mais, autoestima lá em cima, parceiro. Quando você se cuida por dentro e por fora, o jogo flui, a relação melhora e você volta a ser titular absoluto da sua história. Mande uma mensagem de WhatsApp agora mesmo, 99787-7603. Repetindo, 99787-7603. Prime Man, confie no time que mais entende do corpo do homem. Bandeirantes! Ô Tigrão, falando aí do Guarani. E o técnico provavelmente, não sei se é isso que ele vai fazer, mas ele tinha o time do Ipiranga no comando dele. Será que o que ele pretende fazer é observar nos treinamentos jogadores com as características de jogadores do Ipiranga? Eu assisti jogos do Ipiranga, mas confesso que na minha cabeça assim, não ficou a característica de cada jogador do Ipiranga. Mas você acha que é possível fazer isso? Ou seja, ele pensar no time do Guarani jogadores com a mesma característica e qualidade técnica dos jogadores que ele tinha no Ipiranga no Guarani? Não acredito nessa possibilidade, até porque é muito difícil, né? Você espelhar, né? São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, de habitantes no planeta, e não tem nenhum que tenha a mesma impressão digital que o outro. No futebol você pode pegar uma característica ou outra, eu tenho lá 2 volantes marcadores, ou vou pôr 2 aqui. Mas às vezes o marcador dele lá tinha melhor passe do que o daqui, ou tinha pior passe. Eu acho muito difícil espelhar assim. Muito difícil. Você falar de formatação tática, né? Se você for falar de distribuição tática do time, aí eu até concordo. Desde que tenha, dentro das observações que ele passou a fazer já no Guarani, e já estava vendo o Guarani antes, até porque todo mundo vê todo mundo, jogadores que possam ocupar bem as posições onde ele pretende preencher com uma possível estratégia tática. Agora, esse é parecido, aqui tem o Zezinho, é parecido lá com o Alberto. Pô, legal, então vai o Zezinho. Esse aqui é o Miltinho e é parecido com o André, lá que eu tinha lá. Aí não acredito nisso, não. Acho que seria um pouquinho de utopia, sabe? Não dá para montar assim.
Agora, já tomei um puxão de orelha aqui do Edmilson Garcia, que ele falou o seguinte: não, independente de ganhar condição física ou não, você arriscou um time da Ponte, por favor, arrisque também um time do Guarani. Tá bom então, Edmilson. Vamos lá. Eu queria só esperar mais um pouquinho por causa das dúvidas, mas o Breno, de forma sagaz aí, já me tirou uma dúvida. Ele já passou a informação que o Alan Santos vai treinar normal na semana. Já está treinando, inclusive, segundo ele. Então, digamos que o Alan Santos esteja 0 bala para jogar, e até acho que ele não foi para o sacrifício contra o Náutico, porque não estava 100%. Então, espera mais um pouquinho, dá mais uma consolidada aí na questão da cicatrização da contusão muscular, e aí vai para o jogo. Então, vamos lá. Atendendo ao Edmilson Garcia, Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa. Olha aí, defesa tá montadinha. Aí, o meio é mais difícil, muito mais difícil. Mas ele vai escalar. Palpite, viu, gente? Não tem informação nenhuma privilegiada. É até algo próximo do que eu faria. Kelvin, Caio Melo, Diego Torres e Isaac. E a dianteira? E aí? Já fez um 4-4. Tem que ser 2. Brunão e Cauã Jesus. É um 4-4-2 para quem joga fora de casa e deve tomar uma pressão inicial, com derivações para um 4-5-1. Mero palpite. Ele tem algumas outras boas opções. Ele tem o Sarará, que pode voltar, né? Não acredito, por exemplo, que ele comece o jogo com o Giovani, que tem entrado bem, mas é uma possibilidade. Mas vou repetir, como repetir a Ponte. Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa. Kelvin, Caio Melo, Isaac, Diego Torres, Bruno Santos e Cauã Jesus. Nota aí, depois a gente confere. Vamos lá, Breno, seguindo, 18h46. Bom, Batista, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas situações importantes envolvendo o centro de treinamentos e também a base do Guarani. O Elano tocou nesses assuntos importantes durante a entrevista coletiva apresentando o novo treinador. Vamos ver o que disse o Elano. Matheus, nós estivemos juntos aí, fizemos cursos juntos, né? Então nós temos uma relação de amizade há algum tempo já. A gente tem se falado ao longo do tempo, né? Então desejar boas-vindas para ele. Já passei toda a cartilha Guarani para ele, o tanto que isso aqui é gigantesco. Costumo dizer que ele chegou numa semana maravilhosa. Semana de jogo grande para nós. E estou muito feliz. Jantamos juntos ontem. E é isso, né? Sabemos do nosso compromisso. Estou aqui para poder, como eu sempre digo, né? Eu estou aqui para poder ajudar, não preciso estar nas primeiras páginas, não quero nada disso. Eu quero mais é que ele ganhe o jogo e nós possamos estar tranquilos. Que ele seja bem-vindo, porque o Leandro chegou também aí. E o Guarani, eu sempre costumo dizer, Matheus, que o Guarani é minha casa, né? Eu tenho uma história a cada porta que eu entro aqui. E você, tão pouco tempo aqui, você já sentiu o tanto que é gostoso estar aqui. Então seja bem-vindo, que nós possamos já hoje no treino, né? E sábado ter um bom resultado aí para a gente continuar bem na Série C. Só dar uma explanada aí, que eu não sou muito... Desde o dia que eu cheguei aqui eu pedi para não aparecer e ficar de fora. A minha intenção é ser um coordenador técnico para que eu possa dar sustentação para o treinador fazer o que ele quer. Para a gente cobrar o treinador, a gente tem que dar a melhor estrutura.
E para a gente ter a melhor estrutura, nós temos que começar da base. O que eu vou falar para vocês agora é o que eu tenho falado para todo mundo que gosta do Guarani aí fora. Se a gente não fizer o centro de treinamento agora, o Guarani não vai sair do lugar. Porque para se melhorar uma estrutura de trabalho para todo mundo, tem que se ter um centro de treinamento. Com tudo isso que nós estamos falando, só vai ter resultado positivo para mim, para o treinador, para o torcedor, para a nossa comunicação, para nossas redes sociais, para os nossos projetos, para a nossa formação. Vou dar um exemplo para vocês para não prolongar muito. Nós temos um menino de 14 anos aqui. Nós tivemos mais de 5 propostas para esse menino. Quando eu cheguei, em um mês nós perdemos 3. Não vou nem falar o valor para vocês. 3 dígitos. Esse menino de 14, de 15, nós temos proposta de 4 dígitos. Em um mês. Então quando eu falo para o Matheus que eu sou filho da casa, se a gente arrumar o Guarani de baixo para cima, eu estou com o projeto pronto aqui. Ó. Se eu puder apresentar isso para vocês, eu apresentaria. Eu tenho o projeto pronto do centro de treinamento e a metodologia de formação do Guarani, escrita. Então eu vou falar para vocês e falo na frente do treinador, que o Matheus é meu amigo. O treinador no Brasil, às vezes ele é muito cobrado, mas às vezes não entregam para ele o que precisa. O Guarani nós estamos treinando dentro do estádio ainda. Olha o tamanho do Guarani, o Guarani ainda treina dentro do estádio. Nós temos que fazer um centro de treinamento urgente. Por quê? Quando você fala de 7 vitórias, uma lua de mel, você acha que nós estamos na lua de mel? Nós estávamos 2 noites sem dormir. Porque a gente sabia que as coisas não caminham tão rápido e tão fácil no futebol. Do mesmo jeito que você chega com 16 pontos rápido, você volta para perto dos que estão ali embaixo igual. Por quê? Porque é um processo, num campeonato difícil, que nós tivemos que refazer um time no meio da competição. Então a gente sabe que esse tipo de coisa também podia acontecer. A nossa experiência, as nossas conversas diárias que nós temos. E o Matheus também, por isso que o que o Marcelo fez, o cara é meu amigo. Só que no momento a gente precisava de outras situações que a gente não podia esperar. E aí o Matheus nos entrega isso e, consequentemente, a gente quer poder melhorar todo o clube para que todos esses processos, e vindo da base, consequentemente, 2, 3 anos, 4 anos, o Guarani possa estar na Série A. É esse que tem que ser o objetivo. Senão, toda vez a gente vem aqui, o torcedor vem aqui, quando ele vem me ver, o cara me respeita. Por quê? Porque ele sabe que eu morei 5 anos no alojamento. Só que ele vai falar, mas todo mundo fala isso para mim. É real. Então, o momento do Guarani, o Rômulo sabe, o CA sabe, todo mundo sabe. Para a gente ter um treinador 5 anos dentro do clube, nós vamos ter que fazer um centro de treinamento. Nós vamos ter que formar aqui dentro. Esse menino, ou entre outros que nós temos, é só um parâmetro de sucesso que o Farney está traçando. E eu estou aqui explicando isso para vocês, que é a primeira vez, eu não ia falar. E nem é para isso. É a apresentação do nosso treinador. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu sei que tem gente que vai estar de fora vendo, vai falar assim, o cara quer ser dono do Guarani, o cara quer aparecer longe disso. Eu sei que isso aqui pode custar até minha cabeça, porque a hora que eu fizer eu não vou estar mais aqui. É assim que funciona o futebol? Ou vocês estão vendo outro esporte? Eu quero fazer. É igual fazer para o filho. Quero fazer. Quando eu morrer, meu filho fica com as coisas. Acabou. Eu morri feliz. Então, assim, aproveitando a oportunidade, de novo, se o Guarani não fizer um centro de treinamento em janeiro para frente, iniciar, que o Guarani vive de formação. E não é de formação de 100 mil reais, 150 mil reais, 20%, 30%. O Guarani vive de milhões, porque a base do Guarani é de milhões. Historicamente é isso. Então eu vim para cá para fazer isso, para eu dar sustentação para o treinador do profissional. Porque aí eu tenho centramento, tenho formação, tenho projeto, contrato anual, contrato longo para o treinador. Aí ele vai sentar com a gente e falar, precisa entregar. Se não entregar, nós estamos todo mundo demitido. Só que agora, na situação que a gente está, a gente sabia que isso ia acontecer. Mas a gente quer mudar a história. É isso aqui que a gente fala de processo. É isso aí que o Farney está expondo. Isso aí que ele está falando. Isso aí que a gente precisa para transpassar isso aí para a rua. Porque as pessoas precisam entender que é isso aqui que nós estamos querendo. Se não tem o resultado, nós somos cobrados. Porque também tem contra. Faz parte. Tem oposição, tem briga, tem discussão, tem rivalidade. Isso tudo a gente entende. Mas eu quero falar para o cara que ama o Guarani, que entende, é esse processo, esse parâmetro de sucesso que a gente quer deixar. Que a gente está aqui dia e noite. Sofrendo aqui, lutando para que a gente consiga acabar esse ano do jeito que a gente imagina, mas a gente não pode parar em dezembro. É só isso. Olha, Batista, de tudo que foi falado na entrevista coletiva, é claro que é importante a apresentação do Matheus Costa, é importante que ele faça uma boa campanha, faça um bom derby, mas o Elano falou uma das coisas mais importantes do que foi falado, eu digo, nos últimos meses do Guarani.
Se a gente fizer uma comparação, o Mirassol, por exemplo, qual foi a primeira coisa que o Mirassol fez quando teve um bom dinheiro antes de chegar na Série A do Brasileiro e tá fazendo essa campanha toda? Um novo CT. O Mirassol, com 5 milhões de reais, construiu um novo CT, deu uma nova estrutura, e é fundamental ter um CT de qualidade, tanto para o time profissional quanto para a base treinarem. Mirassol, depois com 2 milhões de reais a mais, deixou o CT moderninho. E o presidente falava, eu até questionei ele na semana passada, presidente do Guarani, a respeito de centro de treinamento. Esse dinheiro que entrar do Richard Rios possivelmente vai ser para modernizar o centro de treinamentos do Guarani. Não é o ideal ainda, o ideal é construir em um novo lugar para ter mais campos, mais espaço, mas o Guarani precisa desse tipo de situação e mais do que isso, precisa cuidar da base. Não dá para pegar jogadores e começar a vender todos os jogadores, como tem acontecido nos últimos anos do Guarani. Ele até citou esse menino, que é uma joia da base, tem 14 anos, ele é meio campista, se chama Lucas, tem 14 anos de idade, é o capitão do Sub-15 e já tem despertado o interesse de vários clubes. Se esse menino não for bem cuidado, se o contrato dele não for bem feito quando ele for profissional, porque ele completa 15 anos no mês que vem, ele só pode jogar no profissional a partir de agosto do ano que vem, quando ele completa 16 anos. Se ele não for muito bem cuidado e se não fizer o que o Elano está fazendo, ele, quando fizer 16 anos, já não vai estar no Guarani, já vai ter sido vendido por um valor baixinho. E a gente vai ouvir falar desse menino em outros clubes do futebol brasileiro e até mesmo do exterior, né, Batista? Com certeza, 18h55, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Cortag 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Breno Beretta. Bom, nosso contato nesse momento é com o Sérgio Guedes, que tem muita história na Ponte Preta. A torcida da Ponte, Sérgio, eu sei que gosta muito de você. Você que jogou na base da Ponte Preta, você jogou no profissional da Ponte Preta, foi um dos grandes goleiros da história da Ponte e também como treinador, né? Eu gostaria que você falasse inicialmente qual que é o sentimento de você jogar um derby, você que jogou derby desde a base. Obrigado, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio e TV Bandeirantes. Prazer todo meu, abraço a você, prazer estar falando contigo. Cara, na verdade é um desafio inicialmente, né? Porque você carrega de forma antecipada as informações do que significa, do que representa a história, aquele momento específico. Aí você tem a sua oportunidade, como um dia ocorreu para mim a primeira. A repercussão era muito maior que hoje, né? O contexto era diferente. Desde base já eram times melhores, a base abastecia o time principal e a gente chegava a se enfrentar depois no campeonato principal, tendo já nos enfrentado na divisão menor. E você estreou como profissional em derby no dia 4 de novembro de 1984. Aliás, tanto a Ponte quanto o Guarani tinham dois grandes times, né? A Ponte tinha Jorge Mendonça, tinha Dicá e você no gol. O Guarani tinha o Neto jogando no time profissional, tinha o João Paulo, Carlos Alberto Silva, técnico do Guarani, José Luiz Carbone, o técnico da Ponte Preta, Wilson Gotardo e Júlio César, os dois zagueiros do Guarani. O que você pode falar desse derby? Você até antes da entrevista falou, nossa, esse derby quase me custou a carreira. O que aconteceu nesse derby? É verdade. E você citou alguns nomes importantes. Carbone foi quem me confiou a titularidade, porque o Carlos foi vendido e de uma forma muito rápida eu ganhei a confiança e a titularidade, né? Um processo de alguns goleiros que depois saíram porque tinham uma expectativa de serem titulares e o Carbone me lançou para ser o goleiro titular. E você falou em Carlos Alberto Silva e posteriormente eu conheci e trabalhei com Carlos Alberto Silva no Cruzeiro. Poxa vida, que pessoa, que ser humano, que profissional. E eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele mais jovem, mas peguei ele no Cruzeiro ainda. Então eu tenho muito boas lembranças. Em relação ao jogo específico, foi meu primeiro derby e eu falhei no jogo. E na época, né, talvez eu tenha sido o único, um dos únicos, eu acho que foi o único, como goleiro sobrevivente a uma falha no derby. E foi meu primeiro derby. E eu tive que ter uma força interior, uma superação, porque você tem apoio, né, de muita gente, inclusive do próprio treinador que me bancou titular. E eu me recordo que esse jogo eu tive uma falha e na sequência, e quando você tem uma falha, aí vem os comentários, vem as críticas, né? Será que o Sérgio não era jovem demais? O processo de época era muito movido a isso. Talvez o Sérgio tivesse que esperar um pouco mais. Então você começa a ser questionado e você precisa responder a isso, porque eu teria que dar satisfação a quem confiou na minha capacidade de ser o goleiro titular da Ponte. E eu tenho uma lembrança posterior a isso, porque na quarta-feira a gente foi jogar em Bauru contra o Noroeste e aí talvez tenha sido a aprovação que eu tinha que ter para me efetivar como goleiro da Ponte, do tamanho que a Ponte tem, na exigência que tem como goleiro, performance, né, história que tinha até então como goleiros. E aí a gente foi para Bauru e eu tive uma participação muito positiva, muito boa. E a partir daí, tanto a crítica como tudo aquilo que envolvia, né, de uma forma em cima daquilo que a gente estava fazendo ou crescendo como profissional, começou a alimentar uma comparação com o Carlos. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h03, já o sorteio. Você vai participar já do sorteio. Tem um tempo ainda, né? Se quiser, é só entrar lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, pegar o número de WhatsApp e mandar para aquele número o seu nome completo, o seu CPF e também a senha que está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Entre lá, pegue a senha e o número de WhatsApp, nome completo, CPF e também a senha. Já o sorteio. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feitos com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto lá no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema 1, preparado aqui pela produção do programa para hoje. A sequência de 3 partidas sem vitórias derrubou o Santos para a zona de rebaixamento do Brasileirão. Trouxe um dado preocupante. Os números atuais são piores na comparação com a campanha de 2023, que terminou com a queda do Clube Peixeiro para a Série B. Em 16 partidas da atual edição do Brasileirão,
o Peixe acumulou apenas 15 pontos. 17ª colocação dentro do grupo que hoje estaria rebaixado. Está, portanto, no limbo. Há 2 anos, após a mesma quantidade de jogos, a equipe somava 17 pontos e estava naquela época fora do Z4. Pauta 2. O presidente da comissão de arbitragem da CBF, Rodrigo Sintra, defendeu a atuação de Flávio Rodrigues de Souza na expulsão de Léo Jardim no empate entre o Internacional e Vasco no Beira-Rio. O goleiro vascaíno recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso de campo por estar fazendo cera. Segundo a avaliação do árbitro, o caso gerou protestos dos vascaínos, mas foi considerado um acerto pela comissão da CBF. Abre aspas. O árbitro chegou ao último recurso, mesmo com o apoio de seu assistente, mesmo voltando lá pela segunda vez, mesmo com o médico ao lado do jogador, sem proceder nenhum tipo de atendimento. Não tinha outro recurso para retornar à partida, fecha aspas, afirmou Sintra. Pauta 3. Nesta terça, o Juventude anunciou a saída do técnico Cláudio Tencati. A decisão veio após a derrota por 3-0 para o Bahia no último domingo, que marcou a 5ª derrota em 7 partidas do treinador no comando da equipe. Tencati chegou ao Juventude em maio deste ano, mas a disputa do Campeonato Brasileiro e desde então soma 5 derrotas, 1 empate e somente 1 vitória. O treinador deixa o clube na vice-lanterna do Brasileirão com 11 pontos, apenas à frente do último colocado, que é o Sport, e que tem apenas 5 pontos ganhos. Olá, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião, hein, Tigrão? Ah, Batista, esse risco iminente aí de rebaixamento do Santos, apesar de que tem muito campeonato pela frente ainda, mas essa sequência de 3 partidas sem vitórias, que já levou o Santos aí para a zona de rebaixamento, né? E que se caracteriza como uma campanha pior do que a de 2023, que culmina até essa altura do campeonato, que terminou com a queda do clube para a Série B, né? Porque em 16 partidas da atual edição do Brasileiro, o Santos acumula apenas 15 pontos e está na 17ª, ou seja, abrindo a zona de rebaixamento. Então, há 2 anos, após a mesma quantidade de jogos, a equipe somava 17 pontos. 2 pontos a mais. E depois do mesmo número de jogos, com 2 pontos a mais, na época o Santos estava fora do Z4 e caiu. E agora fica aí essa dúvida, vai ter força para reagir? Proporcionalmente, o risco agora é maior do que 2023. E aí, aquela pergunta que deixa todo torcedor do Santos com insônia. Puxa vida, será que com Neymar em 25 está pior do que sem Neymar em 2023? Durma com um barulho desse. E você, Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Cláudio Tencati, Batista, porque péssima campanha, mas a culpa não é só dele. A culpa é do planejamento feito pela diretoria do Juventude. Veja só, né? Se a gente pegar na tabela de classificação, apenas 11 pontos disputados, 15 jogos. O primeiro fora da zona de rebaixamento tem 15 pontos, que é o Vasco. Tá muito difícil a situação. O Sport, para mim, já caiu, tem 5 pontos. Mas o detalhe, quem que o Juventude tá querendo?
está querendo o Thiago Carpini, que está fora do mercado, que inclusive colocou o Juventude na Série A em 2023. Eu acho que o Carpini vai acertar. E eu também acho que existe a possibilidade com o Carpini do Juventude sair dessa posição. Por quê? Porque ele já fez milagre. Fez milagre no Vitória no ano passado para fugir do rebaixamento. Já fez milagre no Guarani, quando ele assumiu o Guarani e era apenas um auxiliar técnico. Então eu acredito, se o Carpini acertar com o Juventude é difícil, mas ele pode sair dessa situação. E você, CH, qual é o seu tema para hoje? Eu também quero falar do Santos, e a chapa tá tão quente na Vila Belmiro que alguns companheiros de imprensa com credibilidade afirmam que o Santos vai trocar em breve de treinador e deve chegar o Cuca. É, o Cuca. Essa é a informação, não é? Insatisfeito no Atlético Mineiro por uma série de fatores, principalmente em relação à grana. Vamos aguardar. O que você trouxe em números é uma situação extremamente preocupante. Agora, o Kleber Xavier, por enquanto, está devendo. Tem capacidade, é um treinador teórico, mas na prática não está conseguindo fazer esse time do Santos jogar. E o Santos, na minha opinião, não tem time para estar na zona do rebaixamento. Dá para fazer mais com o que o Santos hoje tem em mãos em relação aos jogadores. 19:14, você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi. No Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Depois do intervalo, vou divulgar o nome ou os nomes dos 10 ganhadores, ingressos para o Derby 210. É só ficar ligado já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home
home office, Giga Esportes e cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa Paulista de Futebol. Ontem, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa pela 7ª rodada da competição, o Guarani perdeu para o Primavera pelo placar de 3-0. Com esse resultado, o Guarani se mantém na 4ª colocação do grupo 3, grupo formado por 6 times, lembrando que os 4 primeiros avançam às oitavas de final da competição, que dá vaga para o campeão. Ele escolhe Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro da Série D. O próximo jogo do Guarani será já nesta sexta-feira, dia 1º, 8 da noite, em Piracicaba, contra o líder 15. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, ontem nós tivemos a realização de duas partidas que fecharam, portanto, esta 14ª rodada da competição. Em Tombos, Tombense e Maringá empataram por 1-1 e jogando fora de casa, o Brusque venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 3-1. Com os resultados, a Ponte termina a rodada na 2ª colocação, o Brusque com a vitória ocupa a 6ª posição, o Maringá é o 13º, o Guarani termina a rodada na 12ª colocação, Itabaiana, Confiança, Retrô e Tombense estão na zona do rebaixamento. 15ª rodada com destaque, é claro, para o Derby Campineiro. Neste sábado, dia 2, 5 da tarde, tem Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Ontem, pela Série B, 19ª rodada, o Avaí goleou o Botafogo pelo placar de 5-0. O Avaí está próximo ao G4, o Botafogo na zona do rebaixamento. Paysandu e Atlético empataram pelo placar de 1-1. Hoje também pela 19ª rodada tem Criciúma e Cuiabá, Goiás e Remo. E para fechar, Copa do Brasil. Vai começar a fase oitavas de final da competição. Hoje, 7 da noite, no Newton Santos, tem Botafogo e Red Bull Bragantino. Amanhã tem o Derby Paulistano em Itaquera. Corinthians e Palmeiras jogam às 9h30 da noite. E na quinta-feira, às 7h30, no Morumbis, tem São Paulo e Atlético Paranaense. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h21, em 1 minuto, os nomes dos ganhadores para o Derby 210. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais
ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. 19h23, vamos aos 10 ganhadores dos ingressos para o Derby 210. 1. Caio Vinícius Batista Lima. 2. Dulce Jesus da Silva Urbano. 3. Gilberto Vieira Brene. 4. Júlio César Galdino. 5. Lavínia Vieira da Silva. 6. Luísa Silva Dantas. 7. Marcelo Leme. 8. Paulo Serrazes. 9. Renildo Moraes dos Santos. E 10. Antônio Donizete Rogieri. Eu repito. 1. Caio Vinícius Batista Lima. 2. Dulce Jesus da Silva Urbano. 3. Gilberto Vieira Brene. 4. Júlio César Galdino. 5. Lavínia Vieira da Silva. 6. Luísa Silva Dantas. 7. Marcelo Leme. 8. Paulo Serrazes. 9. Renildo Moraes dos Santos. E 10. Antônio Donizete Rogieri. Parabéns aos ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. Os ganhadores vão retirar os ingressos lá na loja da Macaca no dia do jogo. O jogo é no dia 2 de agosto, às 5 da tarde, até uns 10 minutos antes do início do jogo, tem que retirar o ingresso na loja da Macaca, ali no portão principal do Majestoso, lado esquerdo. Tem que levar um documento que contenha o CPF. Chegando lá, procure o atendente e diga que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Tá bom? E ótimo jogo para todos os ganhadores e muito obrigado a todos. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, respostas na lata. Emerson Royal foi apresentado nesta terça-feira pelo Flamengo. O lateral direito que estava no Milan elogiou a estrutura rubro-negra e diz que está ansioso para estar dentro de campo o mais rápido possível. No entanto, afirmou que ainda precisa de um tempo de adaptação física antes de voltar aos gramados. Na sua opinião, CH, Flamengo acertou na contratação de Emerson Royal? Não, posso estar enganado. Ele jogar muito no Flamengo, mas não tem tamanho para ser titular e substituir o Wesley no Flamengo. E você, Tigrão, a sua resposta aí sobre o tema? Torço muito por ele, mas acho que vai subir, vai ter uma ladeira íngreme demais para subir aí, porque ele tem uma sombra de um jogador que vinha já na seleção brasileira e era um dos ídolos maiores atualmente da torcida do Flamengo. Torço por ele, mas acho que, pelo menos nesse momento, é muita areia para o caminhãozinho dele. E você, Breno, qual é a sua reflexão? Eu acho que ele veio para se recuperar no Flamengo. E se ele jogar o que ele jogou no passado, aí sim ele pode conquistar grandes objetivos no Flamengo. E sobre Copa do Brasil, rapidinho, Batista, 23 do primeiro tempo, o Bragantino já tomou um gol aos 16. O Botafogo marcou com o Montoro, tá 1-0 para o Botafogo. Ô Breno, eu sigo com você. Federação Espanhola de Futebol estuda mudanças no VAR para a próxima temporada da La Liga. Uma das ideias é liberar 2 pedidos de revisão para cada técnico durante as partidas. E aí, o que você achou aí dessa ideia? É uma boa ou não?
Eu acho que pode até surtir efeito, porque tem alguns momentos importantes que o árbitro se perde ou fica paralisando o jogo o tempo todo. Vai ser muito parecido com o tênis e também com o vôlei, né? Eu acho que seria uma boa para teste. E você, Tigrão? Também acho uma boa, Batista. E você, CH, a sua opinião? Acho válida. Eu sigo com você, Tigrão. Quem são os favoritos para avançar às quartas de final da Copa do Brasil? Botafogo ou Red Bull Bragantino, CSA ou Vasco, Bahia ou Retrô, Cruzeiro ou CRB. Amanhã teremos a parte 2. Hoje, por enquanto, só a parte 1. Batista, no Pinga-Fogo, primeiro aí. Red Bull, Botafogo. Botafogo. CSA ou Vasco? Vasco. Bahia ou Retrô? Bahia. Cruzeiro ou CRB? Cruzeiro. E você, CH, quais são os seus favoritos? Eu acho que é empate no jogo do Bragantino, que vai empatar daqui a pouquinho. E o restante, os grandes vencem. Cruzeiro. Quem mais tem aí, Batista? Me ajuda aí. Vasco e Bahia. Vasco e Bahia, todos vencem. E você, Breno Beretta, quais são os seus palpites? Eu acho que Botafogo vence, eu acho que o Vasco vence, o Bahia vence, o Cruzeiro vence. Valeu, Breno, um abraço pra você, até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Se Deus quiser, boa noite a todos. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Obrigado, Batista, pra você também, até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que nos deram o privilégio da audiência. Eu agradeço muito. Inclusive aqueles que mandaram mensagens, mas elas não foram para o ar. E muito obrigado para todos aqueles que participaram no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tchau! Agora... Esporte em Debate.